Bem-vindos ao Bold Steps, o podcast para quem quer dar passos ousados na carreira. Eu sou Gisele e junto com a minha parceira Letícia, criamos este espaço para compartilhar histórias de carreira interessantes e inspiradoras, explorar o poder do posicionamento da marca pessoal e oferecer insights para você avançar com coragem e autenticidade na sua trajetória. Leti, conta pra gente quem é a convidada de hoje. Na verdade, eu vou começar falando que tá um pouco difícil gravar esse episódio, porque assim, eu tinha perfumado o estúdio com um perfume de bambu. Só que agora a gente tá com 2 bolos na nossa frente que estão cheirando maravilhosamente bem, mas a gente vai conseguir guardar esses bolos pra comer depois do nosso episódio, né, Gi? Tô ansiosíssima por esse momento, inclusive. Mas vamos lá. Hoje a nossa convidada é daquelas que a gente admira antes mesmo de conhecer a dimensão da sua história. Kiki Pugliese é dentista de formação, com anos de atuação como odontopediatra em Salvador. Teve uma carreira consolidada até que um problema de saúde trouxe um ultimato médico. Ou fechava o consultório, ou colocaria sua saúde em risco. Mas Kiki, vocês vão perceber, ela é movida por movimento. E ficar parada nunca foi uma opção. Foi então que ela decidiu se matricular numa nova graduação, dessa vez em Direito. Durante 2 anos, ela voltou a ser universitária. E nesse período, muitas novas inquietações começaram a surgir. Também impulsionadas pela aposentadoria do marido, Edu, que é peça-chave nessa história que ela vai contar pra vocês hoje. Até que, Gi, numa viagem despretensiosa com a família para Lençóis, na Chapada Diamantina, tudo mudou. O que parecia uma brincadeira virou um sonho, e o sonho hoje já é realidade. Hoje, Kiki é fundadora e CEO da Vila Pugliese, um hotel boutique no coração de Lençóis. Estamos falando de um lugar que carrega não só o sobrenome da família, mas a sua história, a sua alma, a sua essência. A Vila já foi até reconhecida pelo programa Hotéis Incríveis, que apresenta os hotéis mais incríveis do mundo. Inclusive, eu e Gi já tivemos a honra de sermos hóspedes na Vila Pugliese. Sim. E nós podemos afirmar com absoluta tranquilidade que ela é a anfitriã mais alegre e mais caprichosa do Brasil. Além disso, entre os meus, os seus e os nossos, como ela sempre diz com carinho, Kiki é mãe de 6 e, pasmem, avó de 6 também. E é assim, com essa energia de casa cheia, de quem ama servir, acolher e compartilhar, que a gente começa o episódio de hoje. Kiki, que alegria ter você com a gente. Seja muito bem-vinda ao Bold. Buongiorno! Buongiorno! Como eu falo em italiano no Vila Pugliese. Estou muito feliz. Bom dia, Gi. Bom dia, Leti. Fiquei muito feliz com o convite de vocês. Para mim é um prazer e muito feliz mesmo de vocês idealizarem um podcast tão importante, né, na carreira das pessoas, que às vezes as pessoas ficam meio perdidas. E eu comecei a assistir vocês e falei, essas meninas arrasam. Coloca todo mundo para frente. Que coisa maravilhosa. É uma alegria imensa ter você com a gente. De fato, ter conhecido o seu hotel, ter conhecido o seu espaço, conhecer um pouco da sua alma, porque é nítido que aquilo ali tem muita vibração e muita energia. É um lugar que é lindo em todos os detalhes. Cada lugar do hotel, tudo é milimetricamente pensado. Assim, é de um primor no detalhe. E eu acredito muito que Deus está nos detalhes. Completamente. E aí, quando eu olhei assim, eu fiz, nossa, tudo aqui muito pensado, tudo aqui muito, muito construído pra gente se sentir em casa. E é impossível não se sentir em casa lá. Impossível. E foi muito interessante, porque eu fui no hotel, acho que era março, foi logo pós-carnaval, foi março desse ano. E já conhecia a história de Kiki, já no primeiro dia tive a oportunidade de ouvir ali no café da manhã, ela falando um pouco da trajetória dela de dentista pra fundadora do hotel. E ali naquele momento eu pensei, essa pessoa precisa estar no nosso podcast. A gente estava na primeira temporada Você me mandou mensagem. Amiga, a dona do hotel é muito maravilhosa. Assim, fala com ela que ela vai pro Bold, com certeza. Eu tive até uma ideia na época que eu queria ter um microfone pra levar pros lugares, pra quando tivesse a oportunidade, assim, de estar no lugar com alguém interessante, já puxar uma entrevista. Mas estamos tendo a oportunidade de receber ela hoje na nossa casa. Na nossa mesa. E muito bem servida. Muito porque ela eu cheguei aqui, eu fiz, Leti, eu ia comprar um bolinho e tal, porque eu sei que ela gosta de bolo. Aí, Leti, se eu conheço bem Kiki, ela vai chegar com bolo. Aí ela não chegou com um, ela chegou com 2. E a gente vai aqui testar a nossa concentração, fazer o episódio enquanto a gente sente esse cheiro maravilhoso. Vamos lá, Gi, vamos começar a nossa entrevista. Pode puxar a nossa primeira pergunta. Kiki, sua história tem muitas camadas e a gente quer explorar todas elas. Vamos assim, lá. Mas a gente sempre gosta de começar do início. Como é que foi a escolha pelo odonto? E o que os anos como dentista, né, te ensinaram sobre trabalho, rotina, cuidado? O que é que essa fase de dentista ajudou a você olhar hoje, assim, somou muito com a minha carreira?
Então, a minha família tem muitos dentistas. O meu avô, ele era aquele dentista impecável. Sabe aquele dentista parecendo de desenho animado? Aquele dentista que todo mundo ia. Então, isso já me espelhou muito, né? Me inspirou muito. Eu olhava e dizia, eu quero ser igual a meu avô. Concomitante a isso, eu tinha pânico de dentista. E aí, eu falei, olha, gente, eu quero fazer a diferença. Eu quero ser um dentista, odontopediatra, onde as crianças se sintam à vontade. E exatamente foi isso que eu fiquei idealizando. E assim que eu me formei, eu montei um consultório todo odontopediatria, né, tudo de criança. E graças a Deus, assim, começou a prosperar muito. E minhas amigas falavam, mas Kiki, como é que você está com o consultório tão cheio? Eu falei assim, é porque criança gosta da verdade. E eu contava, eu dizia, olha, hoje vai doer um pouco, mas vai doer. Mas então vamos fazer. E a criança não tem medo. Nós é que colocamos aquele sentimento, vai doer, vai não sei o quê. E aí eu comecei a ir lá na odontologia e eu aprendi muito que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas para não crescer com o trauma que eu cresci. Porque na minha época, ir para o dentista era um terror, era um pânico. Eu sou a 7ª de 8 irmãos. Nós íamos os 8. Aí ficavam lá, ai, não sei o quê. Eu já falava, ai, meu Deus, a minha vez vai chegar. Eu ficava naquela angústia. E lá no meu consultório, não. As crianças pediam para a mãe não levar embora. Minha mãe, posso brincar mais um pouquinho aqui? E às vezes eu tinha 4 na salinha de espera, que eu dizia, não, vai ter que todo mundo ir embora, que aqui virou bagunça, A mãe ia para o mercado, ia para a feira, deixava lá comigo. E uma coisa muito importante, a odontologia, ela exige muita organização e rotina. E eu sou uma pessoa muito de rotina. Eu gosto da rotina e eu sou, sabe, aquela pessoa dos mínimos detalhes. Então, aquela gavetinha. Então, isso aí me ajudou muito na minha carreira, na minha vida, porque foco, rotina, organização. E é uma coisa, são características boas para você levar, né, para a sua vida. Então, a odontologia, ao longo de 22 anos, eu conheci muitas pessoas, conheci muitas histórias, pude ajudar muitas crianças que, às vezes, lá viram um consultório, né, de psicologia também. E aí eu fui me realizando e agregando isso a mim e às famílias que eu atendia. Com certeza, foco e organização são muito bem-vindos em qualquer carreira, né? Quando a gente consegue ter ali a noção de que a gente precisa de uma rotina, de uma estrutura, que a gente consegue entender onde a gente quer chegar e como a gente vai chegar, e a gente estabelece um método e um ritmo para fazer as coisas. Exato. É fundamental. Agora me diga, por que direito na segunda graduação? Então, eu fui de norte a sul, porque eu da área de saúde, e aí quando eu me vi sem o consultório, porque foi um choque, né, foi de repente, Sim. Eu falei assim, aí meu marido falou, amor, por que você não fica em casa, curtindo a casa? Eu falei, não, amor, parada, eu mato o primeiro vai ser você, porque eu sou elétrica. E aí eu disse, não, eu tenho que fazer algo. E aí eu sempre gostei muito do direito, porque eu sou muito estudiosa, eu amo a leitura, eu acho muito importante, olha, você ter riqueza de conhecimento é muito importante. E o direito tem um leque enorme, né? Você pode escolher 1000 profissões ali. E eu já tinha uma em mente, que daqui a pouco eu vou contar, porque até me tiraram do direito por isso. E aí eu escolhi o direito, passei na Baiana, e era a única mais velha na sala, todo mundo com 18, né? E eu lá já com meus 40 e alguma coisa. E aí eu comecei a estudar bastante e me encantei com o direito, porque é uma profissão muito bonita. E fui me encantando ao longo dos 2 anos. Justamente eu escolhi o direito pelo leque de opções que eu poderia ter na minha idade e pela oportunidade de estar ali estudando, né? Estudando tudo. Não só o direito em si, como a história, né? Porque a gente volta lá para os romanos. Sim. Eu vou dar... desculpa, pode continuar. Não, isso. Eu ia dar só um passo para trás para falar sobre esse rompimento, na verdade, com a odonto, antes da gente ir para o direito, né? 22 anos, foi isso, Kiki, de odontologia? Exato, 22 anos, o consultório lindo, eu atendia 10 crianças particular por dia, agenda lotada, atendia italianos, e eu me via muito feliz. E, de repente, eu comecei a ter muitas dores, né? No braço, no pescoço, muitas dores. E fui a um médico que ele foi até um pouco duro. Às vezes, a gente fala assim, aquela pessoa me jogou para baixo, mas você tem que olhar a todos os lados. Minha mãe sempre me ensinou uma coisa, olhe aquilo que a pessoa tem de melhor. Porque se você focar no pior, você sempre vai para baixo. Então, quando ele olhou assim, ele me olhou de tampa, não contou conversa, e disse, olha, ou você fecha o consultório hoje ou você vai ficar paralítica. Assim. Nossa.
Eu tomei aquele baque, eu falei, mas doutor, é realmente assim? Ele falou, você tem 5 hérnias no pescoço, uma na medula, não tem indicação de cirurgia, porque a cirurgia é perigosíssima, então tem que fechar hoje. Então, eu falei, um sonho, né? Porque eu passei na federal, estudei muito, fiz especialização e consegui construir um consultório sólido, que é uma coisa difícil para você hoje em dia, só atender particular. E eu amava aquilo. Então, eu falei, meu Deus, por que Deus está me tirando desse caminho? Mas eu sou uma pessoa muito de fé, sabe? Assim, eu tenho muita fé em Deus. E eu confio plenamente nos desígnios de Deus. E falei, vamos lá, ele está abrindo, fechando uma porta, mas ele vai abrir outra muito melhor. E pensei, fiquei triste, não vou falar que eu não fiquei um pouco triste, quase que aquela depressãozinha leve, ninguém acredita, que com depressão foi uma depressãozinha leve, mas aí comecei o direito, e lá no direito estava tudo lindo, até que meu marido se aposentou. E aí ele começou a falar, minha mãe, você indo para a faculdade, dia de sábado tem encontro de não sei o quê, tinha negócio diretório, pererê. E aí ele falou, você quer ser o quê? Eu falei, eu vou ser delegada. Eu sabia, no que você falou, que me tiraram da carreira. Eu vi assim, ela queria ser delegada ou promotora. Ela ia mandar prender, mandar soltar, ia ser um tal de esteja preso que ninguém ia aguentar. Aí eu falei, você é delegada. Ele falou, amor, você é ciumentésima. Com a arma na mão, Deus me livre. Ele disse, agora que você acabou a carreira. Aí foi ali que acabou mesmo. Ele falou, não, vai sair e acabou. Aí eu falei, então você vai arrumar alguma coisa para eu fazer. Ele, vamos pensar. E foi numa viagem, né? Que vocês vão, Sim. vão aí, saber. Nessa viagem, você ainda estava na faculdade de Direito quando vocês fizeram essa viagem ou você já tinha saído da faculdade Já de tinha Direito? saído e estava assim, meio que chateada, falando para ele, eu quero arrumar alguma coisa. Mas eu tinha em mente, meu marido é engenheiro, meu pai é engenheiro, minha filha é engenheira. Eu falei, deve ser uma construtora, né, que a gente vai montar. Tava com isso em mente. Aí viajamos para descansar. Foi numa viagem com a família inteira, a família Trapo, porque são 6 filhos, aí marido, namorado, neto, 6 netos, então tem que ser uma van, né? Sim. E nessa viagem, do nada, meu marido falou assim, amor, vamos fazer um hotel? Aí eu falei pra ele, hotel? Eu sei lá se ser dona de hotel. Ele falou, sabe, porque a gente tem um hotel de graça. Agora a gente vai ter um hotel cobrando. Com A 6 casa filhos, já com era certeza. cheia, né? A casa era um hotel. De Guarajuba eu fazia hambúrguer, milkshake. Aí, vó, você fez um milkshake a mais. Eu falei, beba. Porque eu já não sabia nem quantas crianças tinham. Porque era o Big Brother que tinha lá em casa. Era um quarto, assim, com 12 camas. E aí foi a ideia do hotel. E aí, isso era meio de pandemia. Meio de pandemia, não. Ainda pior. Quando a ideia do hotel foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Essa viagem, então, aconteceu antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí, quando ele teve a ideia, a gente foi comprar o terreno. Mas, assim, era uma coisa muito distante, porque eu nunca tinha pensado em ter hotel. E eu nunca tinha ido à Chapada Diamantina. Pasme, né? A gente mora no Brasil, a gente prioriza viagens internacionais, tendo um Brasil lindo. E a Chapada realmente vale muito a visita. Muito. E é um Eu sou lugar suspeita, abençoado. Mas Lençóis da Chapada Diamantina foi meu lugar favorito. Ainda da bem. Chapada. E assim, eu falo que lá é um lugar abençoado. É um lugar que você se sente plena com nada. Sim. Todas aquelas inseguranças, eu tô bonito, eu tô com sapato alto, tô com unha. Lá você pode estar sem unha feita, com cabelo despenteado. Você fica linda com nada. E você se sente pleno com aquilo que Deus está te dando, que é a natureza, um passarinho com 1000 cores, uma cachoeira linda, uma flor que abre num dia só. Tem isso lá, tem uma flor que ela abre um dia e no outro dia, né? Então, assim, foi a Chapada. A gente foi à Chapada e aí ele falou assim, a gente vai fazer um hotel aqui. Eu olhei, Lençóis é uma cidade pequenininha. Sim. Eu morava aqui. Minha vida era aqui. Aí eu falei, você tem certeza? Aí ele falou, tenho. Aí eu falei, mas peraí, eu quero ter aquela intuição que mulher tem, né? E aí a gente começou a ir olhar o terreno, né? Aí o corretor mostrou um bonitão lá em cima, outro bonitão. Quando eu passei por um buraco, era literalmente um buraco de escavação de diamantes. Um buraco. Eu falei para o corretor, pare aqui. Sabe o que é, assim, aquela sensação de falar com Deus? Sabe, aquilo de verdade. Não conseguia nem descer no buraco, eu desci assim. E aí fechei meus olhos e falei assim, meu Deus, é aqui o meu lugar, é aqui que eu vou fazer minha vida. Deus me mostrou tudo já pronto atrás de mim. Deus falou comigo ali, é uma coisa assim que quando as pessoas, vocês fizeram lá e vocês sentem lá no hotel como tem uma energia diferente. Sim. É uma coisa de Deus mesmo, do amor. E aí eu falei para meu marido, eu quero esse. Quando eu falei, eu quero esse, ele falou, amor, é um buraco. Eu acho que ele falou que enlouqueceu.
Aí o corretor, não, disse que já viu que ia ter briga. Sim. Não, vamos ver outro. Eu falei, eu quero esse. E aí eu falei pra ele, se for pra vir, eu só quero esse. E foi esse que nós compramos e aí a pandemia chegou. E aí, como foi esse processo de construir na pandemia? Porque assim, eu já sei, você me contou que algumas pessoas chegaram até a te chamar de louca quando você Muitas. decidiu construir um Eu fico hotel. imaginando. Construção já é... Vocês estão Não, pensando que... construir num buraco. Eu fiquei imaginando na Você pandemia. tá achando que construir a sua casa é difícil? Imagina construir um hotel E lá foi na Chapada exatamente. Diamantina. Olha, e foi uma coisa assim, eu tava falando, eu vim de Uber, porque eu falei, eu vou mais tranquila, e tava falando justamente com o Uber isso. Eu falei pra ele, olha, meu senhor, a gente tem que dar valor a tudo que a gente tem. Porque quando eu fui pra lá, estava sem pandemia. Quando a gente contratou os operários, aí a pandemia iniciou. Então, a cidade fechou. Ninguém podia sair de Lençóis e ninguém podia entrar. Eu fiquei 11 meses sem ver meus filhos, sem ver meus netos. E nós ficamos 11 meses presos lá. Porque lá não tem hospital, agora vai ter. Então, estamos construindo um hospital lá maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Onde eu lavava minha roupa, que era uma lavanderia, fechou. Onde eu fazia meu pão, comprava o pão, fechou. Então eu tive que voltar àquela idade de Cristo. Eu fui lavar roupa no rio. Vocês imaginam o Kiki lavando roupa, ó, no rio, ó. Quando eu batia, já soltando as unhas. O homem nem deixou eu entrar. Quando eu falei assim, eu vim com meu cesto, aquele chapéu maravilhoso, o óculos, Ola, Vanish, cheio daquele, cada hora, Ola, as roupas brancas. Aí o homem... Senhora, aí eu falei, eu sou lavadeira. Aí ele falou, a senhora veio tomar banho de rio, né? Porque fechou, né? Eles fizeram tipo uma barreira. Falei, não, moço, eu vim lavar minha roupa. Ele, não, a senhora veio lavar. Aí, graças a Deus, minhas amigas, não, ela mora aqui, ela é lavadeira. Falei, ainda bem que eu sou lavadeira. E aí eu levei primeiro as roupas de Edu, porque eu falei, se estragar, né? Pelo menos não é do meu herói, é do meu herói. Herói. E toma ele bater na pedra. E aí eu comecei a pensar. Eu falei, meu Deus, a gente entra que a gente nem olha a máquina de lavar, máquina de secar, micro-ondas. E eu falei para meus filhos, a gente tem que dar valor a tudo. Porque eu tive que fazer o pão. Eu falava, a gente estão pensando que um tá matando o outro aqui dentro. Porque para bater pão, você tem que sovar o pão. E aí era aquele pá. Eu falei, amor, vamos pensar que a gente tá se matando aqui. Porque na pandemia, tudo quieto. Então eu aprendi a fazer pão, eu fiz a comida dos operários, eu virei arquiteta, decoradora. Para chegar o material era um transtorno. Parava lá na BR, eu tinha que contratar caminhõezinhos com gente da cidade para fazer o transbordo. Foi uma luta, realmente. Pra quem não sabe, Lençóis, a gente tá falando de 5, 6 horas de Salvador? 4 horas se for de carro, bem rápido, mas você acertou. De ônibus é 5, 6 horas. 5, 6 horas. 6 horas. Então, assim, às vezes até 7. Pra quem não conhece a Bahia, a gente não tá falando de um lugar pertinho, não. A gente tá falando de 5, 6 horas aqui de estrada. E aí, nesse tempo, vocês alugaram a casa lá, ficaram morando lá? Foi isso que aconteceu? Moramos lá, mas aí vocês vão, pasmem, eu aluguei. Primeiro eu morei numa pousada. Eu tenho uma gerente que eu amo, que é minha nega. Beijo pra nega, né? E aí, nega tinha uma pousada. Eu falei logo pra ela, esqueça a sua pousada que você vai trabalhar comigo. Eu morei num quarto da pousada dela 1 ano. Imagine a gente morar num quarto 1 ano inteiro. Mas aí foi maravilhoso, porque eu almoçava na casa de nega, eu jantava na casa de nega, e a família dela me acolheu como filha. Então, assim, eu ganhei uma mãe, eu ganhei irmãs, e a família é uma família abençoada de Deus, maravilhosa. E aí eles me completavam. Depois de 1 ano, eu falei, não, nega, eu tô comendo demais na sua casa, eu tenho que cozinhar a comida de Eduardo, né? Aí nós alugamos um quartinho num posto de gasolina. Eu dizia, gente, esse posto vai explodir e eu vou morrer, porque de noite eles ficavam abastecendo, né? Vinham aqueles caminhões. Só que aí eu fiz assim, quando eu entreguei esse apartamento, a dona, ai meu Deus, eu botei a casa de boneca, né? Eu fiz, e aí lá nós vivemos momentos muito felizes, porque eu passava o dia na obra. Eu ia às 7 da manhã e eu só voltava às 7 da noite. Então eu passava. Eu lembro que um dia eu fui toda arrumada, né? Eu comecei arrumada, mas depois eu comecei a botar roupa de obra. E um dia um passarinho fez cocô em mim, me sujou toda. E eu, ai meu Deus. Aí o rapaz, a senhora tá cheia de sorte. Aí eu falei, isso é sorte? Então, ótimo, eu tô cheia de sorte. Eu aprendi a viver como eles, né? Você se machuca, pega um plantinha que é gelol, ó, esfrega assim, e aí fica bom. E eu fui aprendendo e fui vendo que tudo tem na natureza, né? Você imagina, o cocô do passarinho, você na roupa toda limpa, cheia de sorte. Aí eu aprendi isso, eu falei, ótimo, Deus está abençoando pelo passarinho, né? Pronto. E continuei lá na construção. E o que é que te fez
confiar nesse seu instinto esse tempo todo e se manter com tanta fé, assim, nesse período que deve ter sido muito difícil, apesar das suas bênçãos também? Pode acreditar, Deus, olha, Deus é tão forte. E muitas vezes as pessoas não acreditam. Eu não sou beata de andar dentro de igreja. Eu acho que a religião é uma coisa mais interna. É amor, é humildade, é doação e caridade. Jesus veio à Terra o homem mais humilde. Então, às vezes, as pessoas julgam as coisas. Se você não for em tal igreja... o amor, a religião, é o amor. Então, foi exatamente isso. Eu pedi a Deus, eu falei, meu Deus, me bote no caminho certo. E quando você pede acreditando, eu desenhei o hotel porque eu vi aquilo na minha mente. Então, assim, foi muito a fé em Deus mesmo, porque foi muito difícil. Foi uma trajetória, como você falou, construir uma casa. Imagine construir um hotel em riqueza de detalhes, como o Gi falou. Riqueza de detalhes. Porque tem um passarinhozinho, né, em cada lugar. Você já sabe. Sim. E uma coisa que você trouxe, Kiki, que me chama muita atenção, é essa energia e essa disponibilidade, essa flexibilidade que você mostra. Então, assim, é uma forma de mentalidade também, porque você coloca assim... Eu cheguei do meu jeito, mas eu me permiti viver a realidade que estava posta para mim. Porque você podia ter parado e reclamado de Edu, vai ficar para outro dia, a gente volta lá, deixa isso aqui fechado. Quando passar a pandemia, a gente vê. Porque, querendo ou não, você tinha uma vida muito mais confortável aqui. Exato. E você abraçou o desafio. Então, assim, é algo que, para além de uma inspiração e de um chamado muito forte, é você acolher esse chamado, é você ter essa mentalidade de que ia dar certo, essa confiança de fato de que é possível fazer bem, fazer diferente dentro de um ambiente que não necessariamente era o mais confortável, era um ambiente adverso, era um período super desafiador. A pandemia foi um período que ninguém sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Nada. E ainda assim você estava montando um hotel quando a hotelaria estava toda fechada. Exato. Imagina, tudo fechado, só Jesus sabe quando é que vai voltar. Foi. Mas eu estou montando meu hotel. Eu estou acreditando aqui. Eu estou fazendo, seguindo no meu propósito, confiando no meu projeto, confiando no meu sonho. E, às vezes, eu percebo que as pessoas, até muito mais jovens do que eu, do que você, a gente vê as pessoas... mas eu não sei se vai dar certo. No primeiro empecilho. No primeiro empecilho, eu digo, gente, mas você nem tentou direito. Você nem botou o pé direito para Deus botar o chão. Porque, às vezes, eu digo, bota o pé que Deus bota o chão. Isso. Você falou tudo, Gi. Eu digo, bota o pé. Agora bote o pé direito. Porque se ele sentir que você tá pisando fofo, ele não vai botar chão nenhum. Você falou com tudo. Vontade. E assim, essa coisa da gente confiar e seguir confiando. Eu acredito muito que... Resignado. Resiliente. É o que eu falo. Resiliência e resignação. Eu troquei o Scarpin pela bota. Meu sapato era bota. Eu amo o Scarpin. Uma sandália, Gisele, aquela linda... Eu troquei pela bota e assim eu agradecia todo dia. Eu dizia, ai meu Deus, ainda bem que eu tenho essa bota, porque eu vou. E é o que você falou, a pessoa tem que se permitir aceitar as novas mudanças. Porque às vezes é como você disse, não vai dar certo, depois a gente faz, fica procrastinando sempre. E não, eu falei, graças a Deus eu tenho uma bota, eu tenho os operários, eu vou fazer a comida deles. E aprendi, foi comida de rabada, ensopado de costela. E eu, ensopado de costela com couve e batata. Eu sei que o que eles me pediam eu fazia. E eram dias maravilhosos. Mudei não, né? Aprendi a ter outros gostos musicais. Eu ouvia no meu consultório Enya, Lorena, e aí depois eu gosto muito de dance. Aprendi como é o nome daquilo, batidão, pisadão, não sei o quê. Pegada de vaqueiro. E eu aprendi, eu dançava com eles, era pegada de vaqueiro o dia todo do meu ouvido lá, e era pegada de vaqueiro. Então, assim, as pessoas têm que aprender que na dificuldade é que você cresce. Sim. É o que você falou. Hoje em dia eu vejo que às vezes as pessoas no primeira... tá difícil. Tá difícil nada, vamos lá, é difícil mas confie em Deus e faça a sua parte, como você bem disse. Não vá pisando todo levinho, não. Não pise fofo, não, pise firme. Pise fofo, não, eu adorei essa. Pise firme. Muito bom. Eu já vou até puxar uma pergunta que estava lá embaixo, mas tem a ver com esse assunto aqui, que é sobre essa questão de você ter trocado a correria da capital pela paz do interior, outro ritmo, outros encontros. Quais são para você, Kiki, as dores, os desafios, no caso, e as delícias dessa mudança de vida que você teve?
Então, eu gosto muito de cinema. Eu adoro filme. Eu pensava assim, será que eu vou conseguir? Eu já estou pensando em construir um cinema, pegar uma cidade velha, uma casa velha lá e fazer tipo um cinema vintage. Incrível. Não é uma coisa... Eu amo essa mulher, gente. Tá vendo? Incrível. Eu falei, amor, vamos comprar uma casa velha e vamos fazer porque tinha um cinema. As Sim. pessoas que moram lá me falaram, tinha um lá em cinema, dona Kiki. Então, assim, foi bem difícil no início. Inês que o diga, Inês. Isso é o closet. Falei, deixa o closet aí. Por enquanto, meu closet está numa mala, porque eu moro dentro do quarto do hotel. Ainda tem isso. Para fazer do jeito que eu queria fazer, colocar aquele guardanapo, aquela taça... eu tenho uma equipe que eu não posso deixar de falar deles. Eles são mais do que maravilhosos. Eles são meus parceiros, meus amores, meus companheiros. Vocês estiveram lá e vocês viram um amor ó, recíproco. Meu por eles, eu por eles. E eles por mim. Porque nós crescemos juntos. Não adianta o empresário pensar, eu que... Não, nada disso. Aquilo está ali porque a camareira é perfeita, o jardineiro é perfeito. Então, você precisa de todo mundo. Então, eu mudei como? Eu mudei minha mente. Eu falei, olha, esqueça shopping, esqueça cinema, pense que você está aqui com outro propósito. Aprenda a ver as outras coisas que eu não parava para olhar. No primeiro dia que eu vi uma lua cheia, eu chorei. Eu tenho um hóspede, seu Santana, ele marca o dia da lua cheia para ele ir lá para o hotel. Porque é um espetáculo à parte. Sim. Aqui, às vezes, tem lua cheia, a gente nem olha. Sim. Eu vi assim, saindo E lá lá. fica... Eu tava na lua cheia lá, fica grandona na direção da piscina. Exato. Fantástico. Quando eu olhei uma coisa saindo assim, um clarão, eu falei, amor, acho que caiu alguma, sei lá, um meteoro, alguma... Aí os meninos, não, dona Kiki, isso é a lua. Tanto que um dos meus funcionários, Vitinho, ele instituiu a parada da lua. A gente apaga o hotel hoje em dia todo pra gente assistir esse presente de Deus, que é a parada da lua. E ela sai, como o Gi falou, uma bola, parecendo um lustre. Eu comecei a mudar, assim. Eu comecei a dar valor àquelas coisas, tomar um banho de rio, me energizar, ficar debaixo daquela cachoeira. Tem 2 passarinhos que eles vão naquele quarto 21, que é o Pugliese. Eles só vão ali acordar todos os dias o hóspede. Eu falo, meu filho, não acorde o hóspede. Aí o hóspede, não, eu filmei, achei o máximo. Eles vão. É um passarinho que ele tem 7 cores de azul. Nossa. É uma coisa mais linda. O hóspede filmou outro dia e ele só vai lá. Então, assim, não sei se vocês chegaram a ver uma jade que eu tenho vermelha, que é um pergolado que sai uns cachos cor de laranja. Sim. Você, na época que você foi, ela faz, que ela floresce 3 vezes ao ano. Sim. Os hóspedes vão lá para poder... Eu tenho fotos lá. Você tá vendo? Para ver essa jade. É lindo. É uma coisa assim que você fala... O hóspede perguntou, isso é artificial? Eu falei, não, isso é natural. E assim, e você muda os seus conceitos. Outro dia, eu comprei 400 passarinhos de louça. Aí o rapaz chegou, eu mando esconder de Edu, né? Porque senão Edu me pega e Gui também. Aí o rapaz entregou lá, Edu, não, isso aqui deve ser para alguma loja, veio errado, deve ser para Seabra. Aí eu, não, é meu. Aí ele, você é maluco? Está escrito aqui 400 passarinhos. Eu falei, amor, eu troquei o quê? Bolsa, joia, pelos meus passarinhos de louça, para pendurar em cada cantinho do hotel. Porque cada coisinha daquela tem um sentimento. A gente vai chegar mais pra frente e vocês vão ver. Tem uma lembrança na minha vida. Então, você muda os valores. E é uma boa coisa pra você pensar assim. Você fica na mesmice, né? Sim. Eu só gosto disso. Não. Prove outra coisa. Arrisque, né? Exatamente. Se permita. Se permita. Vocês duas são 2 danadinhas, viu? Porque vocês estão estimulando as pessoas a se permitirem. Sim. A se permitirem. Porque as pessoas têm um pouco de... Não é falta de coragem, mas falta talvez de um estímulo. E vocês estimulam muito. Eu fiquei assistindo vocês o tempo todo. Eu falei, essas meninas são danadas, viu? Mas isso é muito bom mesmo, porque, por exemplo, hoje eu tenho muita clareza que eu adoro falar de hospitalidade, eu adoro estudar sobre hospitalidade. Quando a gente está no colégio, hospitalidade, ser dono de um hotel, montar um hotel, isso nem passa pelas nossas conversas, pela nossa cabeça. A gente está ali focado nas graduações mais tradicionais. E aí, quando a gente vem aqui, a gente traz um profissional que tem uma atuação completamente diferente, a gente expande a mentalidade das pessoas. E isso é maravilhoso. E uma coisa que você trouxe, que eu acho que é muito importante da gente ressaltar. A importância da liderança, a importância da forma de liderar. Exatamente. Seja num canteiro de obras, seja liderando uma equipe de um hotel, seja num consultório de odontologia. Eu tenho certeza que quando você tinha lá a sua auxiliar, a sua secretária, provavelmente era a mesma coisa. E Inês está aqui de 20 anos com você, que não me deixa mentir. As pessoas, elas
esquecem que o nosso colaborador, a pessoa que trabalha com a gente, ela é parte da nossa marca. É uma peça fundamental. Ela é parte fundamental daquilo que a gente idealiza como negócio. Exato. E aquilo que aquela pessoa faz, diz e pensa sobre o negócio faz toda a diferença. Então, quando eu estive no hotel, infelizmente você não estava, e Leti estava, quando você felizmente estava. E quando ela falou comigo do hotel, eu fiz, o hotel é maravilhoso, você vai amar, não tem defeito. A equipe é maravilhosa, o atendimento é impecável, o café da manhã é impecável, o lanche dos bolos é impecável. Aí ela fez assim, é a dona do hotel que faz os bolos. Eu faço, ela estava viajando, o filho dela me disse que ela estava viajando quando eu estive lá, mas os bolos estavam impecáveis. E essa perspectiva do padrão se manter na nossa ausência, da nossa equipe se preocupar em cuidar, eu lhe digo, o hotel estava impecavelmente limpo. As pessoas estavam felizes e sorridentes. Eu adoeci no primeiro dia que eu cheguei no hotel. Eu tive um contratempo de saúde e me ajudaram com os telefones das farmácias locais, receberam meu remédio, levaram o remédio no quarto, se preocuparam se eu estava bem, se eu tinha melhorado. Então, assim, eu acho que o maior patrimônio de uma empresa, o maior patrimônio de uma marca é ela andar bem, é ela funcionar bem, ainda que na ausência do fundador, ainda que na ausência do dono, do líder, do chefe, do gerente, seja lá quem for. Porque, assim, é quando as pessoas que estão ali, elas entendem por que elas estão ali e elas verdadeiramente querem estar ali e participar daquele processo. Exatamente. E, assim, e no Vila Pugliese, a gente sente isso da hora que a gente entra, na hora que a gente foi embora no domingo, a galera, vocês já vão, né? Não conseguiram aumentar a estadia. Eu faço, que me deram, eu não sairia daqui nunca mais. Se eu não tivesse 2 crianças em Salvador para tomar conta, minha filha, eu não tinha saído daqui nunca mais. Então, assim, essa coisa que você fala do entender o valor que essas pessoas têm para o seu negócio, cuidar delas e querer elas por perto, querer o bem delas, é um pilar muito importante quando a gente está falando de uma liderança que quer perpetuar prosperamente o seu negócio. Então, assim, eu sei que você não faz isso com essa intenção primordial, faz isso porque é valor para você, mas você acaba colhendo esse resultado indiretamente de maneira muito primorosa, porque eu tive muito prazer de estar no seu espaço, de estar no seu hotel, porque a sua equipe tinha essa alma feliz, alegre, cuidadosa e atenta aos detalhes. E, gente, tudo que a gente tá falando aqui é verdade, é da nossa experiência mesmo. A gente tava brincando antes de começar a gravar. Eu fui pro hotel, eu tava trabalhando. E eu lembro também da equipe do hotel toda hora me perguntando, você quer alguma coisa? Você tá confortável aí? Você quer mudar de lugar? Aquele lugar tem uma... Desculpa, a gente tava olhando aqui o que aconteceu. Ao vivo é assim. Ai, isso, esse lá. Nosso editor veio aqui arrumar a gente. Mas é isso, toda hora eu me perguntava, aquele lugar ali tá fazendo sombra, aquela cadeira é mais confortável, você quer um café? Esse cuidado é muito importante mesmo. E foi uma coisa que me chamou a atenção, porque quando a gente tava falando da Chapada Diamantina, eu falei que pra mim eu era suspeita porque Lençóis tinha sido o lugar mais especial pra mim da Chapada, que eu já estive em algumas cidades. E pra mim foram 2 pontos principais. O primeiro foi a gastronomia, porque eu amei a gastronomia de Lençóis. E o segundo foi a hospitalidade. Todas as pessoas são muito acolhedoras. Sim. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu queria até perguntar, que não tá aqui no roteiro. Como foi que você conseguiu montar e treinar uma equipe tão boa e tão especial pro seu hotel? Então, o que Gi falou foi fundamental. Maíra, ela é nativa de Lençóis, que é minha nega, que é tudo pra mim. E eu sempre fui amiga de todo mundo na cidade. Então, tô com dor de cabeça, eu ia lá. Eu tô com esse problema, eu ia lá. E assim, eu convivi ao longo da construção. E nós fomos escolhendo um a um. E eles estão lá realmente por amor. Eles falam assim, às vezes um quebrou o pé, eu falo, olha, você fica em casa, viu? Não, dona Kiki, eu estou ótima, eu posso ir para aí. Eu falo, mas você está de... Não, eu vou ajudar a senhora, o hotel está cheio. É uma coisa assim incrível que nós começamos juntos e eu... dona Kiki, eu não sei como é que eu ponho a taça. Eu falo, vamos aprender juntos. Tanto que eu moro no hotel. Então, a dobra do guardanapo, hoje em dia eles montam cada piquenique e mandam uma foto para mim. Eu falo, Welber, querido, você está dando na minha cara, porque esse piquenique está 10 vezes mais bonito que o meu. Então, eles têm orgulho e prazer em fazer aquilo. Eu acho tão bonito. Ian, outro dia, ligou para mim, esqueça tudo. Dona Kiki está voltando, pare tudo, esqueça tudo. Eu falo, olha, vocês são queridos demais. É Dona Regininha, é Melry, é Mário, todos eles. Se eu for falar, eu tenho 54 ou mais, eu já nem sei. Às vezes tem os diaristas e eles estão lá sempre com muito amor, sim, porque eles sabem que se eu ganho, eles ganham.
se eu ganho. Para mim, eu sempre fui uma pessoa, como você disse, eu não faço nada pensando, eu vou fazer isso que eu vou, nada disso. Eu faço por amor. E aí é que vem a recompensa, porque eu não ia me sentir bem nunca na minha vida em ganhar sozinha. Então, eu acho que o sucesso do Vila Pugliese é justamente você se sentir em casa. Eu já fui para milhares de hotéis, e aí às vezes eu voltava e dizia, pô, esse hotel é tão chique, mas falta algo, não é isso que a gente sente? E lá não, você chega, tô com dor de cabeça, já tem seu remedinho. O outro dia o hóspede torceu o pé, meu funcionário fazendo massagem, passando gelol. Então, eles têm o prazer em ajudar, eles têm o prazer em cuidar. Naquele chá da tarde, eu não estava lá e você viu que os bolos saíram impecáveis, porque eu mostrei, né? Vamos fazer assim. Então, não pode bater, vamos misturar. Então, elas fazem, e com fidedignidade, aquilo que eu ensinei, por amor a mim, porque eles sabem também que eu tenho um amor enorme a eles. Então, o que eles precisarem na vida... outro dia, até ex-funcionária minha, ela precisou de uma situação, ela me ligou, o pessoal fala assim, Kiki, você, minha filha, conhece a cidade inteira, né? Eu falo, conheço, graças a Deus. Kiki, me ajude nessa situação de saúde, e eu, graças a Deus, consegui. E ela fala assim, olha, dona Kiki, a senhora não existe, porque podia, não é minha funcionária? Não, para mim... Os colaboradores atuais, os que já passaram, todos estão sempre com muito carinho comigo, né? E assim, alguns são guias. Os guias falam assim, poxa, dona Kiki, a senhora fez a diferença, porque o guia tem que ficar lá fora. Na minha, não. Vocês se chamaram guia, o guia entra, senta, toma um cafezinho, venha tomar o café. Venha tomar o café. Eu sou aquela nona italiana, e todo mundo fala assim, porque dona Kiki, quando eles fazem o tour, eles falam, porque dona Kiki, porque dona Kiki. Aí todo mundo pensa que vem aquela velhinha de pau na mão, dona Kiki. Aquela velhinha de pau na mão, e chega a dona Kiki. Você que é dona Kiki, eu lembro quando você tomou a surpresa. Eu ia falar isso, porque eles sabem contar a história do hotel, e eu fico pensando, gente, tem gente que trabalha 20 anos numa empresa, não sabe nem como é que surgiu, a história da família, a história dos fundadores ali. Você entra no hotel, eles vão te mostrando, eles sabem a história toda, eles sabem por que os 400 passarinhos estão espalhados pelo hotel. Eles sabem que aquela flor tem um significado especial pra família, isso é muito legal. Sabe até o nome dos sapos, tem 2 sapos, eu tinha pânico de sapo. Hoje em dia, o sapo tá de estimação. Tem o sapo lá, José, e tem Quizinha, o sapo entra, vai para debaixo da geladeira, eu falo, não pode, meu filho, saia. Parece que o sapo até escuta. Eles faltam tudo. Tem os gatos que vêm da rua, que é Eduardinho. Eu botei o nome de Eduardinho, que ele chegou todo estrupiado, igual Eduardo. Eu falo, tá vendo, amor? Você tá lindo agora, e o gato também. Mas eu lhe peguei na planta. Exato, exatamente. Não veio pra cá e achar, não, que quem transformou isso aí foi eu. Exato, as meninas, tudo aqui, é pra chamar o gato de Eduardinho mesmo? É Eduardinho mesmo. Aí elas, Eduardinho, aí Eduardo, que te acha isso que o gato é Eduardo? Eu falo, por isso. Eu gostei, né? Porque eu peguei você na planta. Agora você tá o galã, mas era Eduardinho como chegou aqui. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos falar de raízes, Gi? Vamos sim. A vila tem seu nome. A Vila Pugliese tem o sobrenome da sua família. Sobrenome e a alma, né? De Kiki. Por que era tão importante para você que o hotel levasse seu nome, o nome da sua família? Então, eu fico até emocionada, né? Mas eu respiro. Aqui a gente chora, tá? Às vezes na mesa. E eu tô já aconteceu algumas vezes. Inês, maravilhosa, tá aqui. E Inês tá tão emocionada ali ouvindo. Ela tá tão orgulhosa. Eu tô tão feliz de ver. Muito amor, né, Inezinha? Muito. E faltou o Udi. Udi é Lourdes, que é Inês e Lourdes, as minhas fiéis escudeiras. O braço direito e o braço esquerdo. Exato. Então, o meu pai... Pense no gentleman italiano lindo, lindo, veramente italiano. E ele tinha um sonho que a gente tivesse algo com o nome. Meu avô saiu da guerra naquele navio e veio para o Brasil. E meu tio é um médico muito conceituado. O meu pai quase foi superintendente da Petrobras. Então, assim, é um orgulho o nome Pugliese, que na verdade é Pugliese. Mas a gente fala Pugliese porque fica mais fácil, né? E aí meu pai dizia, mas como não vamos ter nada com o nosso nome? Mas lá em casa, 8 filhos, cada um tomou um rumo. Como é que eu, cirurgião dentista, atendendo 1000 crianças, ia conseguir, né? Mas tudo tem o tempo de Deus. E aí, isso foi graças a Eduardo. Meu marido falou assim, amor, a gente vai dar o nome de seu pai. E eu falei, é mesmo? Aí eu falei para ele, meu pai, e ele estava com câncer. Lindo, mas ele teve câncer porque eu acho que ele antecipou a ida dele para ver minha mãezinha, né? Que era a alma mais caridosa, linda e doadora da vida. Então ele falou, minha filha, construa rápido, porque eu quero ir. Então eu construí muito rápido. A gente construiu aquele hotel em 1 ano e meio. Eu virei uma
workaholic que chama, eu tinha um escritório dentro do quarto. E aí, olhando planta, olhando cor, porque cada cor de cada quarto são 22 layouts diferentes, sabia? 22 camas, 22 cores. Todos 22, os quartos são todos diferentes? mudam, 22. Ai, eu Tem não banheiro sabia. imperial, tem quarto com papel de parede, bem romântico, tem quarto que é minimalista, tem quarto com parede de pedra. São 22 diferentes com cromoterapia, né? Cromoterapia que chama? Isso. Então, a gente vai botando cada hóspede em cada quarto, né? E aí eu falei, pai, vai ser o Villa Pugliese. Ele ficou numa felicidade, porque meu pai é um homem muito de honra, de caráter, de amor e de união. Quando mãe se foi, eu era pequena ainda, né? Assim, jovem, bem jovem. E minha mãe, ela deixou a gente com tudo, ensinou tudo. Mas ele teve que ser o pai e a mãe. E ele supriu isso de uma forma doce. Imagine um homem ensinando, você vai namorar, você vai ter que fazer isso. Ele conversava com nossos namorados, né? Olha, vá de leve. Eu falo, gente, meu pai, como é que pode? Então, ele era um pai que ele era muito lindo. Ele priorizou o amor. Ele nos ensinou, lá em casa são 8 irmãos, então cada um seguiu o seu caminho. Ele falou, olha, vocês vão ser o que vocês quiserem, mas a gente vai priorizar o amor e o respeito. Então, eu queria muito honrar meu pai. E aí, a gente fez o Villa Pugliese. A médica falou, não, doutor Luiz não vai poder ir, ele está com câncer. Ele falou, como que eu não vou pro hotel da minha filha, que tem o meu nome? Foi, desfrutou, andou de Kombi, paquerou. Maravilhoso. Como bom italiano. Que ele não perde a viagem, que ele não é besta. A viagem. Minha irmã botou um vinho para ele com água, ele cuspiu. Que brincadeira. Deu vinho normal. Eu peguei e botei o vinho mesmo, para ele desfrutar de tudo que ele amava. E ele ficou muito feliz. Ele falou, minha filha, você é danada, viu? Engraçado, assim, nós somos 8 e ele sempre delegava a mim assim, fique com o cartão, fique com não sei o quê. Eu dizia, eu que vou tomar conta de tudo, é? Ele, você é danada. E eu tenho muito do meu pai e da minha mãe. Então, ele viu aquilo e o que ele mais amou foi que ele falou que eu não perdi a nossa essência. Eu fiz a nossa casa. Ali é como se fosse a minha casa. Aquele café da manhã, tem horas que é uma comédia, né? Buongiorno, buongiorno. E um fala, o outro fala. Daqui a pouco você tá amigo da outra mesa. Sim. Viajando juntos, né? Sim. Porque é veramente uma casa italiana. A gente acolheu um pessoal no nosso grupo porque Aí, eles estavam sem guia. sozinhos. A gente, não, bora, a gente tem guia, bora. A gente tem guia, tá tudo certo. A gente Pronto, acertou e aí antes. vira isso, vira aquela familhona. E os hóspedes vão uma vez, 2, 3, 4. Eu tenho uma hóspede, tá? Sei lá que eu falo, doutora, menos, que já veio 6 vezes. Dê vaga pros outros. Então, assim, ele ficou muito feliz e eu fiquei mais ainda, porque eu consegui realizar um desejo de uma pessoa que realizou todos os meus desejos. Tudo na vida. Tudo que eu ia. Se eu ia fazer vestibular, bora no Bonfim. A gente ia lá no Bonfim. Se eu fosse fazer alguma entrevista, bora no Bonfim. Então, ele sempre foi um pai muito lindo. E eu fiz o desejo da pessoa que fez todos os meus desejos, né? Então, é muito bonito isso. Sim, sim. Essa história é linda. E a gente já está falando aqui, a arquitetura, as experiências, os detalhes, tudo tem inspiração nas suas memórias em família e nas suas viagens também, né? Como é que essas vivências e essas memórias influenciaram a criação e a construção do hotel? Ótimo ponto. Eu sou uma pessoa muito sentimental, muito emotiva. E assim, eu gosto muito. Se eu sentir o cheiro de um perfume que eu usei na minha adolescência, eu volto àquela época. Então, a casa do meu avô, tanto da minha mãe como meu pai, era aquilo ali. Eu ficava olhando, eu pequena, eu lembro que enquanto estava todo mundo tocando terror, eu estava alisando os móveis, ó. Aqueles móveis, eu sempre gostei muito disso. Da arquitetura, do vintage, né? Daquela mala de madeira que a pessoa viajava com a mala de madeira. Então, eu queria fazer um hotel onde memórias afetivas elas estivessem em primeiro lugar, onde o cheiro, você chega lá no hotel, tem aquele cheiro. As hortênsias são em homenagem à minha mãe. As lavandas... Eu trouxe o aroma de bambu, passei aqui nas cortinas. Todo mundo ama, porque lembra, do Villa. Os passarinhos, minha mãe sempre amou os pássaros, então tem um passarinhozinho lá. Então eu tenho a cor que minha mãe mais gostava, um prato que eu trouxe da Itália, o outro que eu trouxe da China, uma viagem que eu fui com eles. Tudo eu vou lembrando de momentos da minha vida que eu me senti muito feliz. E até em momentos, né, que você precisou de ter muita força. Então, cada cantinho ali no hotel representa algo para mim. Cada cantinho. E se vocês forem 22 vezes, vocês vão ver 22 quartos. Eu achei engraçado. Outro dia foi um artista, ele... Que quadro de bode é esse? Eu falei, vou explicar. Tudo tem uma explicação aqui. Aí ele, eu adorei. A senhora não quer me vender, não? Eu falei, não.
eu queria fazer tipo um castelo no sertão. Sim. E aqui é bode. Sim. Então, meu irmão mora em Londres, eu falei, França, acha uma tela aí, que sempre tem essas coisas bem lúdicas, né, lá em Londres. Eu falei, acha uma tela onde tem um lorde com um bode ou uma galinha. E ele achou, se vocês olharem na entrada, né, tem o bode lá vestido de lorde e tem a cabritinha lá em cima também com aquela roupa imperial. E aí, assim, a gente vai... Eu fui juntando, né? Eu falei para meu sobrinho, que é o arquiteto, Thales, eu falei, Thales, meu filho, eu criei praticamente, é um sobrinho muito querido, eu disse, se sua tia estiver fora da casinha demais, me avise, viu? Aí, não, tia, tá tudo lindo, tudo perfeito. E agora eu tô construindo a minha casa, que brevemente, com fé em Deus, estarei lá, que tem mais ou menos a pegada do Vila, mas eu coloquei mais um pouquinho da Toscana. Porque o Vila é o pedaço lá da Itália mesmo. Sim. Os ciprestes, aqueles ciprestes eu comprei pequenininhos. E pasmem, você viu o tamanho que eles estão? É. Em 3 anos e meio. E eles demoram de crescer, em Muito. tese. Mas Inês, me ensinou a conversar com a planta. Inês, e eu não tô precisando conversava. montar meu jardim, vou levar você para me ajudar. Eu dizia, meu Deus, eu vou conversar com planta, meu Deus do céu, não tenho tempo nem para conversar comigo. E eu conversava com o cipreste, fazia, meu Deus, planta, cresça para quando o hóspede chegar aqui. Ai, amar olhar esse cipreste. E você olha que eu tenho a entrada da Toscana no hotel. Sim. Tô chocada que só tem 3 anos aquelas. Eu achei que 3 tinha comprado anos grande e meio. já. Nem pode, porque o caminhão não passa. Ah, sim. Pelaquela pontezinha. Nossa. Todas as plantas do hotel eu comprei pequenas, acredite. Todas. Nossa. É uma coisa de Deus. Aquele terreno é um terreno de Deus. Dizem que ali tem muito diamante embaixo. Só que os diamantes vão ficar guardados. Porque eu jamais vou nem cavucar um pedacinho ali, porque ali é meu santuário. Maravilha. Perfeito. Você falou um pouco das suas memórias. O quanto você entende que essa presença... Ah, desculpa. Hoje você, seu marido e seu filho estão diretamente envolvidos com a operação do hotel. O quanto você acredita que a presença de vocês transforma a experiência do hóspede? Achei legal que você falou que seu sobrinho foi o arquiteto. Hoje você, seu marido e seu filho Trabalham lá. estão A família diretamente toda. envolvidos na operação. E eu vou lhe dizer, você não estava lá, seu filho estava na recepção, brilhantemente, lindamente, sorrindo. Gui, eu vou defender seu latifúndio. Lá, ó, engajado, fazendo a parte dele, Eu disse, preocupado. Gui, faça Kiki, viu? Ele deixa comigo, minha mãe, relaxe. Ó, quando o filho falava que ele relaxe, dá vontade de dar 3 tapas. Mas eu adorei quando ele falou relaxe, que ele fez aí, ó. Ele fez. E Obrigado, ele é Gui. representante da geração Z, né? Sim. Tem o É, quê? 25, no estilo 26? dele. 24. 24. Pois 24, é, vai ver. nessa mesa a gente defende a geração Z, porque tá todo mundo falando mal da Ah, gente de no se mercado de salvar a trabalho, geração Z. mas a gente tem a salvação da geração Z. Exatamente. E outra coisa, Guilherme, ele é diabético desde 5 anos, Catarina cardíaca, e eu acho a coisa mais linda que eles não acham. Ah, eu sou diabético. Hoje ainda tem muito isso, né? Mãe, não sei o quê. Pobre de mim. É isso. Não, eu falei pra ele, vocês têm que ter orgulho, porque Deus dá o que a gente pode suportar. Então, faça o do limão limonada. Então, Ou Guilherme... um bolo com papoula maravilhoso que eu tô aqui olhando pra ele, sofrendo, E mas bora. Guilherme, ó, tomou conta com maestria. Ele sabe tudo do hotel. Hoje em dia, eu falo às vezes, Gui, vai ter o... Já fiz, minha mãe, já programei todas as toalhas, todas não sei o quê, todas as bebidas, todo o menu. Então, é muito importante isso. Por quê? Às vezes você tem um hotel... eu recebo muitos donos de hotéis, sabia? Muitos. E eles estão indo frequentar meu hotel para perguntar isso que vocês perguntaram. Como é que seu hotel só vive lotado? Eu falo, graças a Deus e graças à família está trabalhando. A família está trabalhando no hotel, isso é um diferencial enorme, porque você está servindo. Você viu, você deve ter visto o Gui e você me viu passando a bandeja de manhã, buongiorno. Você quer um cappuccino, você quer um chocolate Que quente. cappuccino, pessoal. Gente, o café da manhã Tudo desse feito lugar lá, né? É um negócio. É um negócio feito errado. É um negócio pra você voltar rolando. Você vai fazer as trilhas em Lençóis, se você tropeçar numa cachoeira, você vai descer a cachoeira rolando, porque você vai ter comido tanto pra sair pra essa trilha. Era muito engraçado. Mas o bom é que você faz estoque de carboidrato, Faz, não, proteína e carboidrato para ir pra trilha. E não precisa comer nada na rua. Nada, pra dormir. absolutamente Não. nada. Você não precisa comer nada na rua. Pode ficar em paz, que você não vai comer nada. Só vai ter come espaço. quando volta. Só come como... E assim, tudo feito por nós. O queijo Minas, os pães, o iogurte grego é a sensação, né? Delicioso. É com pitaia, Eu com amora, framboesa, assim. E eu acho tão bonito que cada um... Nanda do café, que é um xodó meu, ela fala, olha, dona Kiki, eu lancei um novo iogurte, pitaia com cupuaçu. Eu falo, E aqueles sucos maravilhosos? Maravilhosos, né? Cada um, invenção de tudo tem lá. Olha, eu falo que Rede Globo tá perdendo, porque lá só tem artista. Só tem artista. Muito bom, muito bom. E
Realmente, a gente percebe a presença da família lá. Eu lembro de quando eu tava lá, você e Eduardo também correndo pros lados o tempo todo, tentando resolver tudo. Agora a gente tem uma pergunta pra você, Kiki, que é: ser CEO de um hotel pode parecer glamouroso. Imagino que deve ter muita gente que acha que é um super glamour. Principalmente um hotel daquele, né? Principalmente um hotel daquele. Mas a gente sabe que também exige muita entrega. Como é a sua rotina hoje? O que é que as pessoas não imaginam sobre estar à frente de um negócio como esse? Você falou tudo, Leti. Todo mundo fala, dona do Vila Pugliese. Que chique. Eu estava internada no Aliança e o pessoal toda hora chegando. Eu falei, meu Deus, aprendi um novo vocabulário, né? Eu falei, Lud, que fuá é esse no meu quarto? Aí o médico olhando assim, eu falei, tá um bafô aqui. Aí o pessoal, não tô entendendo. Lud, que você tá falando que ninguém tá entendendo nada. Eu falei, peraí, fuá é confusão, bafô é muito aglomeração, porque tem um vocabulário nativo. E aí todo mundo, olha, eu tô agendado para outubro, eu tô agendado os médicos todos. Meu Deus, que pra maravilhoso. poder conhecer a Kiki, cadê você? Eu falei, tá me vendo toda estrupiada aqui, viu? Pelo amor de Deus. Mas exatamente, é muita demanda. Eu acordo 10 para as 5 agora, porque eu já sei o time de preparar as coisas. Porque eu gosto de estar à frente do café. Mas eu acordo 10 para as 5, eu desço, eu vou bater todos os bolos, sempre com a ajuda de Neia ou de Maíra. Enquanto isso, concomitante, vai Ivaninho fazendo os pães, Dudu, cada um vai fazendo uma coisa. E depois que eu acabo aquele café da manhã todo, eu vou olhar todos os quartos, né? A Iana, a Lidiane, Betuca, a gente vai olhar todos os quartos com as meninas todas também. Depois eu vou para a parte de jardinagem, depois eu desço para o restaurante, depois eu volto para o menu, depois eu vou para minha loja, aí tem que olhar se a academia está impecável e depois eu vou para o escritório, porque tem um trabalho enorme no escritório. O ano passado, de novembro a junho, eu não parei um minuto. Quase eu tive estafa, porque eu preparei aniversário do Vila, depois Natal, depois Réveillon, depois Carnaval, depois Semana Santa, Dia das Mães, Dia dos Namorados e jantar romântico. E São João. Quando chegou o São João foi o mês inteiro. Nós tivemos lá 19 dias de festa. Sendo que, como todo mundo queria ter um pouquinho do São João do Vila, eu tive que fazer festa no hotel. Eu contratei sanfoneiro, Ellison, maravilhoso, Garganta de Ouro também, que é Raí, todos lindos, maravilhosos, que eu fiz festa dentro do hotel. Então, eu tive um mês de festa. Então, para preparar essas festas, demanda muito tempo, trabalho. Lá em Lençóis, se você precisar de vários insumos, eu tenho que trazer de fora. E, assim, um guardanapo de linho rústico, um porta-guarda, tudo isso tem que ser programado com pelo menos 5 meses, porque não tem nada lá. Se você quebrar um sutiã, você vai ficar sem sutiã. É sobre isso. Sobre isso mesmo. Tanto que eu montei a loja, chegou uma modelo da Vogue para fazer uma semana de fotos, da Vogue de Nova York, e ela esqueceu a malinha de biquíni. E ela chegou comendo água e saiu de lá levando marmita. Eu disse, você devia dar metade desse cachê pra mim, que você está com o corpinho agora, ó, lindo. E aí agora eu montei a loja, porque a pessoa esquece uma pijama. Aí os homens agora estão brigando comigo, que eles querem roupa também. Masculina. Querem sunga, querem blusa de linho. Eu falei, deixe que eu vou ter que fazer então uma outra loja. Porque é tão pequenininha a minha loja, mas tem de tudo, né? Sim. Fala um pouquinho da sua loja também, que acho muito legal isso. Então, eu tinha uma maison aqui em Salvador, porque sempre que eu estava no consultório, quando eu tirava o jaleco, ai, que blusa linda! E eu sempre trabalhei muito, né? E eu sempre quis dar tudo para os meus filhos. Então, eu era Beck, era Frugone, era balé, era hípica. Eu falei, eu vou montar uma loja também. E aí eu montei uma maison, e essa maison foi um sucesso. Não tinha vitrine, você ligava, eu abria, era dentro da casa do meu pai, era ali na Rua Território do Amapá, né? E aí as pessoas gostavam muito. E quando eu cheguei no hotel, eu falei, sabe de uma? Daqui já tá com muito de trabalho, um mundo e meio. Não é? Uma coisinha a mais, um negocinho, um detalhe. Eu ainda viajo para São Paulo, Goiânia, eu e Maíra para comprar, que Maíra é minha sócia na loja, e eu e Maíra, nós compramos, e hoje em dia a gente começou a colocar decoração. Porque as pessoas querem aquela chaleira. Exato, aquele prato, que por sinal eu ganhei um presente de vocês duas, que eu amei e vou colocar na minha parede, linda e maravilhosa. Muito obrigado. Eu amo xícaras. E aí eu fiz a loja por isso, para poder agregar até mais para os hóspedes, porque você quer presentear sua noiva. Aí vai lá, compra um vestido. Ela esqueceu de trazer o vestido do piquenique, tem lá. E mulher adora comprar, né? Adora. Tem esse pequeno detalhe. A gente é um pouco estimulada. Uma coisinha básica, né? E o que é que você mais ama fazer na Vila Pugliese? Servir. O que eu mais... Acho que vocês já perguntaram sabendo, viu?
o que eu mais amo... A gente nem reparou, Nem reparou, né? Eu amo, eu já tô doida pra partir esse bolo e servir vocês. Eu tô Ó, o que também. eu mais Tô doida amo, pra você poder fazer isso. o que eu mais amo é servir. Você sabe que a galera fala assim, pra que você desce? Vários hóspedes, né? Pra que você desce? E assim, eu acho muito importante eu estar ali junto com meus funcionários. A gente tem, outro dia eu ri tanto, a gente tem aquela Alexia dentro lá de todos os ambientes das cozinhas, né? E aí eu falo assim, Alexa, toque pegada de vaqueiro. E ela toca. Aí outro dia tava a Joelma, toque pegada de vaqueiro, Alexia. E ela não obedece. Tem que falar primeiro, Alexa. Aí ela, esse diacho só obedece a dona Kiki? Aí a gente se acaba de rir, que eu falo, você tem que falar o nome dela primeiro, mulher. Então, assim, aquele servir, eu me sinto plena, porque eu tô falando assim, meu Deus, muito obrigado por esse trabalho, muito obrigado por eu estar aqui passando uma bandeja, tirando um prato da mesa, porque eu sempre aprendi com meu pai e minha mãe que o trabalho dignifica. Sem dúvida. Dignifica. Às vezes a pessoa trabalhar, eu falo trabalho, e meus filhos todos trabalham, todos, desde muito novo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu era professora de balé da Ebateca. Aos 16 anos, imagine. Estudava no Anchieta de manhã e de tarde dava aula na Ebateca de balé. Então, assim, eu amo servir. E como é pra você ver o reconhecimento do seu grande sonho realizado, ganhando, inclusive, espaço em programas como Hotéis Incríveis? Pense que eu fiquei tão emocionada. Wagner é uma pessoa muito importante lá no hotel, porque ele faz aquelas esculturas, aquelas estruturas de ferro forjado. Sim. Tudo que você pensa assim, eu quero isso, que eu vejo naquele Pinterest. Aí Eduardo, não amor, não tem condição, isso não existe para comprar. Aí Wagner, eu faço. Ele está entalhando para mim, Espíritos Santos, ele está entalhando. Então assim, ele falou um dia pra mim, que você vai pros Hotéis Incríveis. Eu falei, Wagner, sabe quando você acha uma coisa tão distante? Eu mesma achava que era distante, mas era meu sonho, porque eu sempre Gostei assistia. de Wagner, Wagner é do meu time. Eu assistia assim, os Hotéis Incríveis, e eu dizia, aí meu irmão, Loura tá passando um hotel maravilhoso. Aí Wagner falava, você vai estar lá. Quantos Hotéis Incríveis? Quando eles me ligaram, eu falei assim, gente, sabe quando você fica assim, extasiada? Porque eu falei, a gente tá todo mundo, porque eu vivo dentro do hotel. Então, vocês chegaram lá, vocês viram aquela magnitude, vocês viram aquela coisa linda, mas eu moro lá, então pra mim, tava normal. Quando eles vieram e falaram Virou assim... paisagem. Exato. O magnífico virou paisagem pra você. E aí, quando eles falaram assim, que isso é lindo demais, olha que eles rodaram o mundo. E eles falaram, aqui não é só beleza estrutural, tem a beleza, tem o aroma, como você falou, trouxe o de bambu, Lete trouxe, tem o aroma, tem o cuidado no limão siciliano com a papoula. E assim, lá não tem. Sempre a gente dá aquele jeito, né? Tem drinks com capim santo. Então, eles capim falaram... santo com limão, maravilhoso. Eles falaram que vocês parece que a gente está em Nárnia. Ele falou, parece que está em Nárnia. Eu brinquei com meu marido. Meu marido falou assim, pô, amor, que pina, você adoeceu logo aqui e tal. Eu falei assim, meu filho, assim, se é pra estar doente... né, a mesma coisa que eu falei. No Vila, olha que chique. Assim, ó, eu podia estar em casa... tomando mingau de cachorro e água. Aqui eu tô comendo bolo e tô sendo tratada que nem rainha. Então, assim... Mesma coisa eu trabalhando. Melhor trabalhar aqui do que estar trabalhando em casa, dentro do meu quarto fechada. Né? Com trabalhando a paisagem. Na vista. E eu ainda fiz eu mesmo passando mal. Fui Fez pras as trilhas. Fiz tudo. Lá a gente acha uma força, né? E assim, eu acho não é porque é meu hotel, mas eu acho diferente, abençoado. Tem uma energia diferente. E mesmo cheio, é um ambiente tranquilo. Porque, porque... É curioso isso, que eu fazer o café da manhã lotado. Aí depois... dispersa e fica uma paz. E assim, parece que você tá em casa mesmo, aquela muvucazinha na hora do... Mesmo no jantar, o restaurante lotado, que você sai do Depois aquela paz. A tudo paz. E vocês precisam ver as festas. A gente faz cada Precisamos evento. mesmo. Precisam ir, viu? Cada festa linda. É jantar romântico. Vai ter, acho que em outubro, um jantar romântico. E o aniversário Dieguinho, do Billy, fica a dica, meu aniversário aí. Gabriel também. Seu aniversário, Gabriel. Gabriel, seu aniversário. Dieguinho, meu aniversário. A gente pode ir junto, tá vendo, pessoal?
Ai, que demais. E conte mais, Kiki, de quando o pessoal dos Hotéis Incríveis esteve lá. Como foi pra você receber O que é que eles queriam mostrar no hotel? Qual era a prioridade deles, assim? O que é que Menina, eles queriam contar? Foi engraçado. Quando eles chegaram, eles falaram, meu Deus, que eles falaram que os hotéis geralmente colocam aquelas fotos, as melhores fotos na internet. E quando chega, a gente coloca uma foto normal. Eles ficaram extasiados. Eles falaram, a gente não achava que era tudo isso, tanto que elas vieram de longe. Gente, ela falou, meu Deus, eu não quero nem mais sair daqui. Era um casal maravilhoso e eles falaram que teriam que ficar mais do que uma semana para filmar tudo que tem lá. Mas pensem em dois profissionais impecáveis, assim, eles faziam as tomadas, faziam as entrevistas e eles Eram só 2 pessoas pra duas fazer tudo? pessoas e eles filmando, gravando, tudo. direcionando? tudo. Gente. Eu fiquei impressionada, eles eram muito, porque eles viajam o mundo. Eles Sim. falaram que só que eles ficaram tão encantados que eles falaram assim que eles nunca tinham ido num lugar para se sentir tão bem. Eles falaram assim, a gente se sentiu bem, a gente se sentiu acolhido, a gente via os detalhes desde do mínima, no bolinho de estudante, a florzinha do bolo do café, no restaurante, a senhora come isso, a senhora é vegetariana, é vegana, a gente preparou um menu especial. E os detalhes, eles ficaram encantados, tanto que agora eles falaram que vão agendar para ir como hóspedes, né? E eu amei, os dois são maravilhosos e ficaram encantados que fizeram a nossa edição. Ela falou para mim, Kiki, eu vou fazer a edição de vocês com tanto cuidado, com tanto carinho, porque eu me apaixonei por todo mundo daqui do hotel. Então a gente não está fazendo apenas uma gravação, a gente está fazendo com amor, porque a gente está vendo que isso aqui teve muita luta, muito amor, muita dedicação e até hoje, né? Até hoje, todo mundo muito Dos dedicado. meus amigos que vão agora no final do ano, que eu te falei que tem um grupo, um deles nunca foi. Aí ele fez assim, rapaz, vocês estão muito empolgados com esse hotel e tal. Eu faço, Alberto, eu tô triste que eu não vou. Só pra você entender que eu tô triste de verdade. Aí ele ficou assim, mas por que isso? Eu fiz assim, sabe o Four Seasons? Aí ele, sei. Eu fiz, lá é melhor. Ele, não é possível. Aí chamou a mulher, amor, olha aqui, ela tá dizendo que é melhor que o Four Seasons. Aí eu, kkkk, é verdade, amiga, pode ir, que você não vai se decepcionar. Ela fez, mas por que é melhor que o Four Seasons? Porque lá não é um monte de gente trabalhando pra lhe servir. É um monte de gente lhe servindo pra você se sentir bem. É diferente. Acolhida. Não é Exato. sobre as pessoas estarem trabalhando. Elas estão trabalhando, elas sabem que é trabalho. Mas, assim, elas estão fazendo aquilo ali de uma forma que você se sente bem de estar sendo servida. Alegre, né? Você tá... deixa eu falar, só vá que vocês não vão se arrepender. Aí ele foi, resolveu a vida dele, reservou 5 quartos. Ele fez, quem não reservou, eu já reservei 5 Me quartos. avise, viu, que eu vou botar mimos lindíssimos. Eu Você vou mande avisar. logo o nome. Vou te tudo mandar o nome direitinho. deles todos, pra eu dar. E vou lá no meu Tá vendo? Buongiorno. Ainda ganhei brindes para vocês. Eu sou uma fofa e eu nem vou. Eles vão ter que trazer um bolo pra você. Acho Mande justíssimo. lembrar que eu vou Acho fazer no justíssimo. check-out o Acho bolo. justo. O Muito bolo obrigada. de Gil, o bolo de leite. Muito eu obrigada. quero! Manda me avisar Eu no dia vou- antes do check-out. Eu vou Pode embora deixar, amanhã. Que eu mesma vou fazer questão de Pronto. lembrar. Lembrem do meu bolo que Que eu está mando. aí. Ela vai E um mandar deles vai ter que trazer no carro. E a Tudo gente bem. volta para aquela questão. Nosso Brasil, nossa Bahia, né? E a gente buscando tanta coisa lá fora, quando aqui a gente tem uma riqueza enorme de Enorme. experiências para viver. E a Chapada Diamantina, ela de fato é um lugar em que... Eu tava falando esses dias que a Bahia tá na moda, a Bahia tá super em voga, as pessoas estão falando muito da Bahia, o Brasil, a gente tá vivendo o Brasil Core, né, no mundo inteiro. É o ano do Brasil em Cannes e tal. Mas assim, a Bahia, as pessoas falam a Bahia cura. E as pessoas ficam se perguntando, por que a Bahia cura? Mas é verdade mesmo. Eu digo, a Bahia cura por conta dessa energia que a gente tem, dessas belezas únicas que a gente tem. E a nossa natureza, realmente, ela é muito privilegiada. É diferenciado. É um estado, eu brinco que é um estado continente, é um estado país tão grande que a gente é. E assim, a gente tem a possibilidade de ir para Chapada Diamantina, de ir para uma Trancoso, de ir para um litoral norte, para uma Praia do Forte, para uma Guarajuba. Eu amo a Praia de Guarajuba. Foi a praia que eu fui criada. Então assim, a gente tem muitas riquezas e muitas possibilidades. E a Chapada em si, eu não conheço, eu conheci a Chapada adulta. A minha irmã hoje mora na Chapada Diamantina, planta morango na Chapada Diamantina, morango orgânico, inclusive, maravilhosos. E Mucugê? Em Barra da Estiva, perto de Mucugê. Ah, me dê o contato, ó, os morangos orgânicos. Desses maravilhosos. Que eu quero, já quero. E aí, eu conheci quando ela e minha prima resolveram morar lá. E é esse lugar de energia, de paz, de bom gosto e de um servir muito genuíno. As pessoas, elas realmente
tem essa coisa lá de... Elas estão lá porque elas querem. Acho que tem O essa coisa da sentimento escolha. é esse, genuíno Acho que tem mesmo, essa coisa é da lindo. escolha. Elas não estão lá porque elas não tiveram opção. Porque Isso. muita gente está na capital porque não teve opção. Ou não tinha emprego onde vivia e veio pra capital. Exato. Lá não. Lá as pessoas estão por escolha, por decisão. E acho que isso faz toda a diferença na energia do lugar. E é muito legal porque a gente tem muitos ouvintes de fora de Salvador e que acham que a Bahia é só praia. E não é. Tem muita coisa linda pra ver aqui que não é praia também. Cachoeiras lindíssimas. Lindíssimas. A Fazenda Pratinha com aquela água cristalina. Vocês foram? Cristalina. Não, Só também não não fui na fui. Parece que você tá em Cancún. A água é cristalina. A Cachoeira do Mosquito é uma coisa assim de Maravilhosa. Deus. Maravilhosa. Maravilhosa. Você olha assim. E agora a gente tem avião, né? Toda terça e quinta tem avião. Daqui de Salvador é 45 minutos. E tá completo, porque o voo da Azul vai lotado, um voo super seguro. E 45 minutos toda terça e toda quinta. E até pra quem não gosta desses passeios de natureza, de aventura, tem muitas opções. Agora lá também tem a Vinícola Uva, que é Exato, maravilhosa. Maravilhosa. Uma gastronomia Com o vinho maravilhoso. ótima. E a É. gastronomia. O restaurante é um babado. E o vinho branco deles, pra mim, ai, meu Ai, Deus, não tem delícia, melhor aquele no Chardonnay é mundo. fantástico. Isso, o Chardonnay pra mim não tem melhor Fantástico, no fantástico. mundo. Tem pra todo mundo, E é como pra todos vocês os falaram gostos. aqui na Bahia, às vezes as pessoas... Eu mesma fui adulta agora pra lá. Adulta não, né? Pra não falar que fui quase velha. Adulta. Não, você demora de ficar Eu fui velha. agora, Eu falei, gente, como eu deixei. A minha irmã vai há 30 anos pra Chapada. E ela dizia, irmã, você tem que ir. Irmã, 30 anos. Ela foi pra Chapada, que ela dormia naqueles sacos. Sim, saco Ela de dormir. dormia em saco de dormir. E ela falava, aquilo Deu ali um é upgrade curador. agora, hein? Que ela fica agora num ela lugar bem mais ajeitado agora. Ela agora fica. ama. Ainda tem um quarto lá em casa. Que eu falei, Lu, esse quarto é seu. E assim, ela ama porque ela diz que lá é um lugar curador. É. Até para quem não quer sair, quer fazer só aqueles tratamentos de argila, quer fazer o tratamento de óleos essenciais. Eu aprendi muito a usar o óleo de lavanda, o óleo de laranja para alegria. E assim, a gente tem até um projeto que a gente coloca, assim, sabe? Um cheirinho em cada... Eu boto uma gotinha num bolo, no outro, para poder a pessoa saber... Ai, que coisa gostosa. Aí sente aquela sensação no paladar e aquela sensação boa no emocional também. Maravilha. Ai, que coisa maravilhosa. E que na nossa ligação, porque a gente fez uma ligação antes da gente gravar, eu fiquei muito tocada e a gente já teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso hoje. Quando você fala sobre fé e força de vontade, o que é que esses dois elementos, se você pudesse resumir, o que é que esses dois elementos significam na sua trajetória? Olha, você falou um ponto muito importante. A fé não adianta de nada se você não tiver aquela fé verdadeira, pisar no firme, né? E força de vontade. Eles estão andando, é tipo aquilo, é resiliência e resignação. Então, não adianta a pessoa imaginar tudo, idealizar tudo e não colocar no papel, colocar em prática. A força de vontade é um sentimento que muitas coisas vão te puxar para trás, ó. Não é tudo muito fácil, pelo contrário. É isso que eu ia falar. Pelo contrário, você vai ter mais normalmente- motivo pra te puxar pra trás do que pra te botar pra frente. mas te puxando, mas aí o que é que eu sou uma pessoa de muita fé, daquela fé que eu te falei, daquela fé de você acreditar em Deus, acreditar naquele Jesus verdadeiro, que é aquele amor, doação, caridade, amor, união. E Deus sempre fala comigo mesmo. Gente, eu falo às vezes, meu Deus, o Senhor me dá demais. Será que eu mereço isso tudo? E assim, aí no outro dia eu ganho de novo. É um ganho de saúde, é um ganho de poder ajudar alguém. Que eu falo assim, poxa, eu queria ajudar fulano. E aí no outro dia Deus provém. A gente faz o café da manhã, a gente só faz... O hóspede só pode ficar lá, o hóspede que está no hotel. A gente não tem day use, né? Mas aí, como tem muita procura do café da manhã, às vezes, dia de semana, a gente libera 2, 4, 6. E esse café da manhã, ele é revertido para doação. Então, eu acho tão bonito que, às vezes, assim, eu falo, poxa, eu queria doar para aquela pessoa, mas esse mês eu já doei muito, não vou conseguir. É tão lindo que aparece 8 cafés. Aí eu falo, não é possível, é aquele dinheiro que eu precisava dar. Então, a fé é isso, é você acreditar. E a força de vontade é você não desistir. Eu não desisto nem a pau. Olha, eu caio, levanto. Outro dia eu fiz 4 cirurgias em um ano. Aí eu ia para o centro cirúrgico toda maquiada. Aí a enfermeira, a senhora de novo aqui. Eu falei, de novo. E vou sair mais bonita ainda. Então, assim, tudo é você ter força de vontade para realizar e realizar.
arregace as mangas, bote aquela bota 7 léguas e vá. Tenha Bote fé a e vá. sua bota 7 7 léguas. e Gostei. vá. Aí é isso, e vá adiante. Então, força de vontade, às vezes a pessoa, eu tenho força. Não tem. Tem que ter força de vontade, ir na dureza, naquele caminho difícil, mas tem que ter resiliência e resignação. Tem duas coisas nessa sua fala que me tocam muito. A primeira é que, assim, as coisas elas não vão ser fáceis. E que a gente tem que entender que nem tudo vai ser fácil. Não é que tudo tem que ser difícil. É que muitas coisas não serão fáceis. E a gente precisa estar pronto para aquilo que não será fácil. Porque a regra é que ela não seja fácil. Infelizmente, porque tem os desafios da vida, tem a rotina, tem o dia a dia, tem os custos, tem várias coisas. Tem a saúde. Você já tem. O não você já tem. Então bote sua bota 7 léguas. Eu vou substituir sim. a roupa de sapo. Eu vou substituir a roupa de sapo para dar os pulos. Vou dizer, bote sua roupa 7 léguas. Sua bota 7 léguas vai dar seus passos firmes. Isso. Então, assim, isso é uma coisa. E a outra coisa é a perspectiva do... Não é que vai dar certo. Não é que necessariamente vai dar certo. É que uma hora vai acontecer o que precisa que aconteça. No momento porque certo. não é o seu desígnio. Isso. Não é a sua vontade. A sua vontade, ela vai te direcionar, ela vai te movimentar, ela vai te colocar em ritmo, vai mostrar pra você pra onde você deve caminhar. Mas o destino, o ponto final, não é seu. E aí, teve um episódio aqui com o doutor João Rafael e com a doutora Ludmila, que o João disse assim, a vida é o que acontece enquanto você planeja. E quando ele fala isso, ele diz assim pra mim, pra Gisele vem, de fato, porque a vida é o que Deus quer pra gente. No tempo de Deus. Não é o nosso tempo, não é do nosso jeito. Eu queria muito um podcast, só foi depois que eu fiz um curso com Letícia, a gente deu um treinamento e aí a gente sentou pra conversar e fez assim, eu queria muito fazer isso. Ela, eu também queria muito fazer isso. E a gente fez, vamos fazer juntas. Foi bem um eureka. Então, assim... Tem a pessoa para você fazer, tem o momento para você fazer, tem a ideia para você fazer. Então, assim, a gente precisa mais do que resignação e força de vontade. É aquela coisa da paciência também. E da fé. E a fé que é naquele tempo de não é o Deus. nosso, que às vezes, porque isso está demorando tanto? Como você disse, eu programei, não foi. É no tempo certo. E você tem que confiar. Sim. Que vai chegar aquele tempo certo, que você vai brilhar. Olha, eu tô aqui igual um siri na lata, porque eu tenho 1 mês longe do Vila, mas eu estou contando os dias para chegar lá pro meu buongiorno. Que coisa boa. E eu vou falar o buongiorno para vocês. Não, sim, vai sim. Kiki, tem muita gente que ouve a gente e que pode estar vivendo agora uma crise de carreira, se sentindo velho demais, fora do tempo, ou até tendo que lidar com um ultimato como o que você recebeu, né? De estar há muitos anos numa mesma profissão e aí de um dia para o outro saber que não vai poder continuar nela por qualquer motivo que seja alheio à sua vontade. O que é que você diria para quem está nesse momento ou de dúvida ou de virada? Primeiro de tudo, vou falar aquele velho ditado. Bote o joelho no chão. Bote o joelho no chão. Respire. Olhe para o céu e fale, meu Deus, me coloque no meu lugar. Me coloque no meu caminho, no caminho certo. Primeiro de tudo, pedir a Deus. Ele é que sabe de tudo e de todas as coisas. Falando assim, parece, essa aqui que é beata? Não é não. Não é não, mas é porque, como o Gi falou, tudo tem aquele tempo certo, na hora certa, no momento exato. Então, a primeira coisa é você colocar sua fé e pedir que Deus te encaminhe. Mas uma coisa que eu acho muito importante é que você tem que pedir que Deus sempre faça, que você agregue as pessoas, que você faça o bem, que você ganhe, mas você divida. Então, peça algo que bote você num lugar que você tenha amor pelo que você está fazendo. A gente vê que vocês duas amam esse podcast. Eu estou achando tão lindo que vocês amam, o brilho está assim nos olhos. Então, vocês vão estar daqui a 30 anos fazendo podcast, as duas juntinhas, a coisa mais linda. Então, o que é que eu dou um conselho? Faça o que te traz felicidade. Faça o que te dá aquela... Sabe aquele negócio do primeiro beijo, quando você vai dar aquele primeiro beijo que... faz, meu Deus, você tem que sentir isso pelo seu trabalho. Se você está num trabalho, que você está daquele jeito, saia. Mas lá eu ganho bem. Não, saia. Tem tempo de mudar. Você vê que eu mudei com 40 e tantos anos. Eu agora estou vivendo a melhor fase da minha vida, fazendo o que eu mais amo. Se eu amava a odontologia, eu amo 10 vezes mais servir. Então, eu acho que primeiro é a fé e depois é procurar algo que te dê aquele frio, que te fale assim, eu amo, eu quero ser jardineira, eu quero ser engenheira, eu quero ser médica, volte e vai estudar. Então,
é aquela força de vontade para buscar, independente de data, de idade, uma coisa que te faça você acordar, dizendo assim, ai, graças a Deus eu vou hoje para o meu trabalho. É a melhor coisa, né? Então, eu acho que tudo que você faz por amor é o que dá certo. Sim. Faça por amor. Eu tô muito tocada, principalmente pela parte do... Eu estou vivendo hoje o melhor momento da minha vida, porque a gente fica achando que a gente precisa ter tudo resolvido aos 20, e nos 20 a gente precisa viver o auge da nossa vida, e depois são os 30, e depois são os 40. E assim, a cara de Gi. Nem me fale, porque eu digo todo dia, eu faço, gente... Às vezes eu tenho amigas que ficam assim... Tenho amigas que não casaram ainda, que não tiveram filho ainda. E aí, às vezes, elas se comparam comigo. A gente, se cabe um consolo, a minha casa não tá pronta ainda. Aí elas, mas nem casa eu tenho ainda. Eu digo, gente, vocês estão sempre na parte que falta. Uma coisa que você trouxe agora que acho muito importante a gente valorizar, assim, chamar atenção é... Propósito é verbo. Propósito é ação, propósito é movimento. E viver o propósito não vai ser sempre a coisa mais fácil do mundo. Kiki falou, o desafio de acordar 10 para 5 da manhã, cuidar da rotina do hotel, fazer tudo, encomendar as coisas com 5 meses de antecedência, se esquecer alguma coisa, ficar sem a coisa, ter que se virar para poder repensar. Isso já com o hotel pronto, né? Isso porque já antes com o hotel pronto. Era mais difícil ainda. Mas é verbo. E o verbo de Kiki é servir. E Kiki... materializou o seu servir hoje através do Vila. Através do Vila Pugliese. Só que, quando o nosso verbo é muito claro, tudo o que a gente faz vem através dele. Então, eu sei que, às vezes, a gente tem uma ansiedade de, tipo, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Veja qual é o verbo que ele move. Isso. Pare para pensar nas coisas todas que vocês fazem, nas coisas que vocês mais gostam, e qual é a ação que está por trás disso. O que é que faz seu coração vibrar? Quando você está fazendo o quê? Que o seu coração vibra. É nessa hora que... Eu tô arrepiada. Eu também, sabia? É nessa hora que o seu propósito tá acontecendo. Porque se o nosso propósito é servir, vai ser servir aos nossos filhos, ao nosso marido, aos nossos colaboradores, aos nossos amigos, a todas as pessoas que estão no nosso entorno, porque é isso que odontologia, com seus hóspedes, com seus pacientes. Porque é isso. É o que Leti sempre fala aqui no Bold. Marca pessoal é aquilo que você carrega, mesmo e com você, mas que fica quando você não está e as pessoas falam de você. Isso. E, ao mesmo tempo, é aquela coisa que lhe permite ser você com autenticidade, fazendo qualquer coisa que seja. Então, ela fica brincando. Ela fala assim, amiga, meu sonho é que se um dia eu resolver vender minha arte na praia, as pessoas confiem em mim para comprar a minha arte na praia, porque estão comprando de mim. E elas sabem que eu estou fazendo o meu melhor naquela arte. Então, olhem para esse verbo, que tem tanta clareza hoje de qual é o verbo dela, para que vocês encontrem essa clareza e saibam, se vocês estiverem no movimento deste verbo, não importa se é o trabalho que você não ama tanto, coloque esse verbo na frente, que você vai fazer esse trabalho com amor. E você falou tudo, porque o meu marido, você tocou no ponto certinho. Quando eu falei amor, porque você, Eduardo, é um homem muito sábio. Pense naquela pessoa. Eu quero conhecer Eduardinho. É meu amor da minha vida. Pense que eu me descabelo, ciumenta. Eu falei, ninguém olhe para meu marido, não. O mais lindo que passar nesse café da manhã. Vocês não me façam levar um bolo na cara. Isso. Eu falei, outro dia minha amiga foi lá com 8 mulheres. Eu falei, olha, avisa as suas amigas que meu marido é lindo. Quando ele chegar nesse café, que todo mundo olhe pro lado. Viu? Não é Eduardinho. Aí ele falou, ele é muito sábio, ele falou assim, amor, sabe por que hotel? Porque o que você faz de melhor é servir. Você tá vendo o verbo? Ele prestou atenção. O que é que eu fazia de melhor? E é verdade, lá na casa de Guarajuba, eu amo Guarajuba também. As minhas amigas diziam, pare, Kiki, porque meus maridos vão ficar tudo mal acostumado. Porque eu já botava o iogurte de cada um, o mamãozinho cortadinho. Aí quando eles desciam, ó, Kiki. Kiki já botou o café, Kiki. Aí as meninas, viu? O Kiki, acaba você tá acabando com a gente. Acaba com as amigas. Esse tipo de amizade é complicado. Mas elas gostavam, viu? Que elas diziam, ainda bem que eu não precisei fazer nada. Eu falei, não faz mesmo. Então, assim, minha casa sempre foi muito cheia. E eu sempre servindo, sempre. E com 6 filhos, né? E minhas filhas são animadas. As meninas são quem lindas. puxou, será? Eu não sei. Pois é, imagina. É uma animação, é uma dança. Guilherme, o único homem com o Edu, imagina. Então, assim, sempre eu servi. Aí, então, o Edu falou, amor, esse hotel já deu certo, porque você vai servir. E você faz com amor e com maestria. E eu amo chegar ali de manhã e servir, botar meu avental. Como hoje eu vou fazer, vou botar meu avental e vou servir vocês. Nossa, eu já tô ansiosa e ainda pra esse vou momento. deixar uma receita secreta do bolo de Inês.
Exclusiva pro Bold. Exclusiva. Eu vou mandar passo a passo do bolo de café com chocolate de Inês, que eu tô muito feliz que ela me deu essa receita. E eu sou muito Obrigada, grata Inêsinha. das receitas que eu ganho. Eu sou muito grata das receitas que eu ganho, porque tem receita da vovó, da vovó, da vovó. Tem, assim, aquela tia de não sei aonde, né? E essa Inês, não foi essa Inês, não. Ela foi a outra Inês. Ela tá ali já. Foi uma Inês, que é a sogra da minha filha. E ela me deu, que é um bolo, assim, bem especial. Mas Inês, minha filha, ia trazer um de banana d'água. Que no próximo eu vou trazer. Tá bom. O de Inês é o de banana d'água, que é de comer rezando. Também quero. Delicioso. Então vamos logo para a última pergunta. Não, tem mais uma antes. Ai, meu Deus. Eu quero comer bolo, Letícia. Eu quero comer bolo, Eu sei que você quer comer bolo, mas tem mais uma. Eu quero comer Mas é bolo. porque Kiki fala sempre dos filhos dela e eu preciso puxar essa pergunta porque eu quero muito saber quais são os conselhos que você dá para os seus filhos, Kiki. Quais são os conselhos que você costuma dar para eles e o que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo hoje? Inclusive, quero mandar um abraço para Catarina, sua filha, porque eu tava sem o seu contato. Mandei uma mensagem para ela no Instagram, porque Foi temos uma ela. amiga em comum. Mandei uma mensagem para ela, ela me passou o seu contato. Então, obrigada, Catarina, por fazer a ponte. Então, o conselho, eu até perguntei para os três ontem, eu já sabia qual era, né? Mas mandei uma mensagem para Gui, para Gabi, para Catarina. Vem cá, o que é? Fale os 3 conselhos que mamãe sempre fala. Aí o primeiro que eles colocaram é um conselho bem importante. Esse eu aprendi com minha mãe. Faça tudo, se arrependa de tudo que você fez, para não se arrepender do que não fez. Então, sempre eu estimulei meus filhos. Será que eu vou? Será que... Vá! E se for péssimo, foi. Você se arrependeu do que você já fez. Porque imagine você, eu queria ter sido médica. Não, mas eu não fiz. Aí vai ficar arrependida a vida toda disso. Então, um conselho que eu sempre dei a meus filhos: se arrependa do que você fez, mas não se arrependa daquilo que deixou de fazer. Eu estou arrependida porque eu não pude fazer. Não. Então, esse foi o primeiro conselho, o conselho principal. O outro é aquele que acho que a mãe de vocês também deve falar. Você não é todo mundo. Você não é clássico. Você não é. Porque todo mundo. Você não é todo mundo. E aí, você tem que fazer por você. Mas minha amiga disse que isso não... Não, como você falou, vai vender sua arte na praia, vá. Uma vez, né? Quando a gente está jovem, a gente vai em um bocado de coisa, né? E uma vez eu fui numa moça que ela, acho que jogava cartas, uma coisa assim. Ela disse, eita, se você vender até banana, você fica rica. Aí eu gostei disso, eu falei, você tá vendo? Isso é tipo você confiar em você. Como você disse, você vai vender sua arte na praia e vai todo mundo comprar. Então, você não é todo mundo. Esse conselho é outro que eu sempre dou, né? E o outro, eu falo para ele sempre escutar a nossa intuição. Você sabe que a sua intuição é seu anjo da guarda falando, às vezes a gente é difícil de acreditar nisso. Você está dirigindo, né? Aí você vai pegar, vou por esse caminho ou por esse, Aí você escuta no seu ouvido, vá por aqui. Você não escuta? Sim. Aí você vai pelo outro, às vezes, não é? Nunca façam isso. Sempre que vocês ouvirem aquela coisinha, aquela intuição, vá pela sua intuição. E esse conselho é certeiro, viu? Às vezes, queriam ir para um tal de um... Eles queriam ir para um negócio de um Open, não sei o que, Open em Miami. US Open. Meus filhos iam, viu? Aí, pandemia. Minha mãe, tá no primeiro mês de pandemia, que besteira, o avião tá liberado ainda. Eu falei, não vão. Primeira intuição foi, não vão. Todo mundo ficou preso dentro do navio que foi. Um mês, sei lá o que foi dentro do navio. Lembra que teve aquele negócio de ficar preso? E aí eles falaram, minha mãe, como é que a senhora sabe de tudo? Eu falo, eu não sei de tudo, é a minha intuição. Como você tem, você tem. Só que os jovens não escutam a intuição. Então, aprenda a escutar a sua intuição. Ouviu aquilo assim, eu vou para uma festa, eu não vou. Não vá. Não vou. Mas fulano vai ser... Não vou. Vá pela sua intuição. São esses. Perfeito. Fiquei reflexiva. Também. Fiquei bastante. Principalmente do Porque se arrepender você do que você escuta, né? fez, não do que você não fez. Excelente. Muito bom, muito bom. Agora podemos ir para nossa pergunta de ouro, Gi. Faça as honras. Tchararara. Senhora Kiki Pugliese. Sim, parli. Adesso. Olha! Parli italiano. Tudo é força de vontade. Me conte. Aqui no Bold a gente sempre pergunta e sempre encerra com essa pergunta, que já é uma pergunta clássica. Qual é o seu próximo passo ousado? Vocês vão gostar muito. Eu comecei a idealizar e estava um pouco pensativa, mas eu vou fazer. Eu vou construir o Villa Pugliese Farm for Kids. O farm vai ser só para crianças. Eu vou fazer um Villa Pugliese. Gente, eu tô chocada. Numa fazenda, vou montar uma fazenda como uma fazenda que eu tinha, com aquele casarão antigo, com aquelas coisas antigas, mas para as crianças poderem o quê? Ordenhar vaca, colher os ovos, fazer o bolo comigo. Vamos catar limão para fazer o bolo de limão.
Então, eu vou ficar nesse Vila Farm muito tempo, porque eu amo crianças. E as crianças estão me pedindo no Insta, sabia? Acho justo. Estou porque elas recebendo não um vão. monte de mensagem. E assim, como lá no Vila Pugliese é o lugar do amor, do casal, pro casal ter aquele momento Sim. que às vezes você com 2 filhos pequenos, aí você vai botar aquela lingerie sexy. Na hora Não que vai botou, rolar. minha mãe... Não vai tá dando, Oh, não. meu Deus, eu vou ter que abrir a porta. Não vai tá entendeu? Já tem que tirar a lingerie sexy. E lá no Vila você leva a sua lingerie sexy, leva uma, leva duas. Então, o Vila Farm vai ser um vila... Eu estou pensando apenas assim em 10 quartos, que são 20 quartos, porque eu vou fazer aquele quarto conjugado. E aí o pai fica lá e os filhinhos aqui. Mas vão ter atividades, né, para a criança passar o dia. Ah, A mãe eu já fica amei. no spa, a mãe fica na piscina, a mãe fica nos drinks. Achei super Meu justo. Eu Deus. gostei que a mãe fica no spa. A mãe ouviu o pai, né? O pai ouviu, né? A mãe fica na spa, a mãe fica na piscina. E Eduardo vai morrer, porque eu estou falando aqui em primeira mão. Tonton Porque ele disse que se eu Jojo. inventasse mais algum empreendimento, que ele ia me matar, mas eu vou fazer. Nada, ele vai Não, matar. não. Ele vai começar já a desenhar lá com Thales e Vila Pugliese Farma. Aí vem o Hotéis Incríveis, fazer mais uma Isso. matéria, aí brilha os olhos. Imagina, é isso. dar banho no porquinho. Nossa. Coisa que eu sempre fiz com meus E os filhos, meus né? amam. Me Os leva pra... Me deixa no quarto com o Tonton e Jojo. Você fica com o Diego lá. Amiga, Fica... isso. Tonton e Jojo são os Pronto. filhos dela. Ai, Ai, Tonton e Jojo, eu já mãe, amei. que minha mãe é acompanhante. É a Antônio, mãe é? acompanhante. Minha tia. Antônio é o nome do meu pai. Antônio, que eu amo. Ai, Antônio e já Joana. amei Tonton e Jojo, viu? Mas vocês já estão mais do que convidadas. Antes do Vila ficar pronto, minha casa vai estar pronta esse ano e vai ter tipo Arca de Noé. Vai ter pato, ganso, carpas. Então, Tonton e Jojo, vocês vão passar uns dias lá em casa. Já estão Perfeito, convidados. muito delícia. obrigada. Eles vão amar, viu? Eles vão amar. Porque eu fiz tipo E aquele a gente castelo ama a Chapada. cheio de Eles arte. amam a Chapada. Eles amam. Não, e vocês vão amar as duas, porque a gente vai fazer a noite de queijos e vinhos. E os meninos vão, ó, de dia. Eu sei que Gabriel e Diego ganso. estão se dando bem com a gente. Ah, eu acho. Tá Rapaz. vendo? Aí, ó. Esse network aqui nessa mesa que virou amizade. Maravilhoso. Kiki, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui com a gente, a sua entrega com a gente, assim, a sua disponibilidade, a sua intenção de permanecer em Salvador para poder dar para a gente essa oportunidade de te ouvir e conhecer mais sua história. Eu já sabia que aquele empreendimento não era de alguém que não fosse com essa energia que você tem, que não fosse tão iluminada mesmo. Você é luz. Você Eu vou chorar de novo. Não, você é uma pessoa que transborda. Nada com você é pouco. O sorriso é farto, a verdade é muita, a alegria é contagiante. Então, assim, o café é farto, o café da manhã é farto, o chá da tarde é Os farto. detalhes são fartos. Os detalhes são fartos. Então, assim, obrigada. Obrigada por seguir sua intuição. Obrigada por fazer aquilo que você acredita, por ser uma mulher determinada e por ser tão inspiradora, assim. A gente realmente teve uma iluminação em lhe convidar para vir aqui hoje. E a gente tá encerrando esse episódio com o coração transbordante, porque, assim, que história linda e que magia é Kiki Pugliese, assim. Que coisa maravilhosa é você, assim. Parabéns. Parabéns. Foi um presente para nossa mesa. Seu empreendimento foi um presente para a Bahia também. Acho que isso ficou muito Sem claro dúvida. aqui. E eu tô muito feliz. Muito obrigada por esse convite, por aceitar esse convite. E eu estou, assim, mais do que lisonjeada, porque quando eu conheci essa menina doce, linda, mas eu vi que ela era muito forte. Eu vi muito de você em mim. Eu falei, eu sempre fui assim. E aí, quando eu fui ver Gi, eu falei, gente, as duas são a junção de Kiki. Eu amei, eu falei, eu preciso conhecer Gigi. Então, eu que fiquei muito, muito grata, porque eu fiquei muito feliz de vocês tão jovens, né? Quererem escutar a minha história e, assim, ouvir com paciência, me aguardar, porque esse mês foi um mês, né, que eu tive muitos problemas, mas já passaram, graças a Deus, e que vocês, eu falei, eu não volto, eu sou daquelas, eu não volto antes de fazer, não foi? Eu falei, Leti, Foi. vamos achar o horário do meu podcast, meu primeiro E podcast. conseguimos. E conseguimos, e eu fico muito feliz, muito agradecida, fico muito emocionada, me arrepiei várias vezes aqui. Vocês têm um podcast muito bonito, com muito amor. A gente sente que tudo é muito pensado, muito idealizado, muito assim, e vocês têm uma união linda na vida, esses encontros não são por acaso. verdade. Vocês sabem disso, né? Sabemos. Ó, eu tô toda arrepiada, e vocês vão lá em casa, as duas juntas, com Tonton e Jojo, né? Combinado, combinado. Esses maridos já se armaram que vão ganhar meu mantiare, que eu vou Opa. fazer. E eu tô muito feliz, eu que agradeço, sou imensamente grata a Deus por tudo, por todas as oportunidades e por conhecer vocês. E por estar aqui nesse podcast maravilhoso, ó.
como eu falo. E se você chegou até aqui nesse episódio maravilhoso, já aproveita, já se inscreve no canal do Bahia Notícias, já compartilha o episódio com todo mundo. Se você ouviu no Spotify, encaminha pros amigos, posta no Instagram, segue a Kiki, segue o Vila Pugliese e marca a sua estadia lá, porque vai valer muito a pena. E eu quero todo mundo que já esteve no hotel comentando Fazendo e fortalecendo o favor. tudo que a gente falou aqui, né? Com Porque eu tenho certeza. certeza que todo mundo teve a mesma opinião. Com certeza. Kiki, Tudo obrigada. isso. Muito obrigada, Kiki. Muito obrigada, cheiro. amores. Ó, Sua e o linda. bolo, viu? A receita. Vamos, A receita e o bolo.